chamo Roger Müller, sou advogado suíço aqui na Advocacia Bravest, em Zurique. Hoje eu vou te falar dos seus 3 direitos principais quando você está sendo acusado ou suspeito de ter cometido um crime. Isso pode ser que chega uma carta da polícia em casa, uma intimação para você comparecer lá na delegacia para prestar um depoimento. Isso pode ser na rua ou em qualquer outra situação em que a polícia te para, ou isso pode ser mesmo já estando dentro de um interrogatório pelo Ministério Público ou numa oitiva pelo tribunal. Primeiramente, você tem o direito de ser informado no seu idioma de que se trata. Isso consiste de 2 elementos. Para você que fala português ou qualquer outro idioma, por mais que você compreende o alemão bem, fale e escreve o alemão, peça um tradutor. É seu direito de ter um tradutor profissional que te orienta no seu idioma de que se trata. E o segundo elemento é que você tem o direito de ser informado de que se trata pelas autoridades criminais, que são a polícia, que é o Ministério Público ou o próprio tribunal. Você tem o direito de ver o que eles têm em mãos. E, como terceiro direito básico, você tem o direito de permanecer em silêncio, de não dizer nada, até que você saiba exatamente de que se trata e o que o Estado tem em mãos contra você. Vamos repetir então esses 3 direitos. Você tem o direito de ser orientado no seu idioma, de comunicar no seu idioma. Você tem o direito de receber um tradutor, basicamente pago pelo Estado. Você tem o direito de solicitar vista de autos e você tem o direito de permanecer em silêncio. Vamos tratar um pouquinho mais detalhadamente desses 3 direitos. Você, ao ser suspeito de ter cometido um crime, ao passar um interrogatório espontâneo pela polícia na praça, no local do acontecimento, quer que seja em casa, na delegacia, na estação de trem, onde que alguém te para, não fale nada, identifique-se com seus documentos, que é seu dever, e peça que a polícia te faça as perguntas através de um tradutor. Porque no direito criminal, toda palavra pesa. Os detalhes importam. O dito e não dito também importa. Então, é de suma importância que você possa se expressar caso que você decida de prestar declarações o mais preciso possível e no seu idioma que você está acostumado, habituado a falar, que você consegue se explicar e que você saiba o que cada palavra significa. Que você saiba diferenciar, se você quiser, permitir entre linhas ou não. Por quê? De tudo que você fala, vai ser feito um protocolo. Deve ser feito um protocolo. Esse protocolo tem que corresponder exatamente ao que você fala. Só que, nesse protocolo, não constam as entrelinhas, o não dito.
Não consta a entonação, a sua comunicação não verbal. Finalmente, um procurador do Ministério Público, que está encarregado com a formulação da denúncia contra você, ou um juiz, no momento de julgar o seu comportamento, baseia-se nesse protocolo. Ele lê o que está escrito e ele não sabe como você quis dizer se não está escrito lá. Ele não sabe se você se expressou de uma maneira verdadeira, cínica, irônica, porque isso, lendo apenas o texto escrito, não ressai desse protocolo. Esses protocolos é um assunto triste mesmo no processo penal. Esses protocolos têm valor de prova, vou falar dessas provas daqui a pouco, mas geralmente tem uma qualidade muito ruim. Ruim demais para servirem de provas. Porque imagina, se você fala uma coisa no seu idioma, a tradutora, que ou não fala perfeitamente o português, mas bem o alemão, ou não fala perfeitamente o alemão, mas bem o português, compreende de alguma maneira em português. Você que é brasileiro, pode ser que você seja confrontado com uma tradutora portuguesa. Na pior das hipóteses, você é confrontado com uma tradutora do idioma espanhol, que eles acham que é parecido. Ou seja, já nesse primeiro passo, o seu depoimento perde um pouco do seu sentido, perde um pouco de qualidade. A tradutora ou o tradutor repassa depois no alemão dele para a pessoa que faz o protocolo, que pode ser em alemão suíço, por exemplo. A pessoa que faz o protocolo, que no caso do Ministério Público é um policial ou uma policial, compreende de uma maneira própria, com o entendimento de um suíço, com a cabeça suíça, e anota o que foi traduzido em alemão suíço, em alemão formal. Finalmente, o procurador do Ministério Público lê o protocolo, que é um mero resumo do que foi dito, e compreende, mais uma vez, com uma outra cabeça suíça, e interpreta da maneira dele, formula a acusação, resume o que está sendo escrito no protocolo, mais uma vez nas palavras jurídicas dele, na forma de uma denúncia, Anklage, que ele apresenta para o juiz, o que transforma mais uma vez o sentido das suas palavras. E finalmente um juiz com uma terceira cabeça suíça, com outro entendimento, uma outra socialização, uma outra cultura, lê o resumo do protocolo, que já é um resumo do que você disse. Quer dizer, ao traduzir a sua palavra, colocar ela no papel, resumir, escrever, transcrever, formular numa denúncia, ao interpretar essas palavras, o sentido das suas palavras que você disse originalmente se transforma 3, 4, 5 vezes. De suma importância, então, peça um tradutor, senão já sai errado logo do princípio. O próximo assunto é o assunto de você saber o que a polícia, o Ministério Público tem em mãos contra você. Você só vai saber podendo consultar o dossiê do seu caso. Você mesmo tem o direito de ir até a delegacia ou o Ministério Público, consultar o dossiê e fazer anotações.
Nós, advogados, temos o direito de solicitar vista de autos. O Ministério Público manda o dossiê físico, ainda no eletrônico na Suíça, não é? Ainda tem uma pasta física para o nosso escritório, onde que nós podemos estudar os autos juntamente com você, fazer cópias e lhe dar cópias. Direito que você, quando você vai consultar os autos no Ministério Público, não tem. E agora, como é que funciona? A polícia te para, você vai dizer, ok, peço um tradutor e depois, faça o favor, querido policial, me apresenta meu dossiê. Não funciona assim. O Código do Processo Penal fala que você tem direito à vista de autos depois que você, pela primeira vez, de forma completa. Isso geralmente é após uma primeira oitiva pela polícia em loco, após talvez uma primeira oitiva pela polícia na delegacia, após a terceira oitiva pelo Ministério Público. Essa oitiva, esse interrogatório vale geralmente como um interrogatório completo, aonde que você tem direito de solicitar vista de autos, e após esse interrogatório, geralmente, o procurador abre o dossiê para nós. Você acaba de ouvir até lá, até você saber o que a polícia efetivamente tem em mãos contra você, da onde que vem essa suspeita, quem é que denunciou você. Você talvez já passou por 3 interrogatórios. Então, qual é o comportamento adequado? De permanecer em silêncio. É o direito processual, constitucional de cada pessoa suspeita de ter cometido um crime, de não dizer nada. É um direito que o policial e o procurador, ao princípio de cada oitiva, tem que te informar. E você precisa justificar porque você não vai dizer nada. Isso não vai levar eles a acreditarem que você tem algo a esconder? Não, porque é um direito processual seu, é o direito principal de cada defesa, de que a pessoa suspeita, incriminada, acusada, não diga muito. Por quê? Você está sendo suspeito, você é inocente pela Constituição Federal Suíça e pelos tratados internacionais que a Suíça celebrou. Você é considerado inocente até que um juiz de direito, baseado em prova suficiente, te julgue culpado e que essa sentença tenha transitada em julgado. Ou seja, você pode ser condenado baseado em provas e só. Só que sua palavra tem peso de prova também. O seu depoimento é a prova principal num processo contra você. Sua palavra, que vai ser protocolada, que entra em forma de protocolo nos autos do seu processo, tem valor de prova. E você já vê. Para você que está sendo suspeito de um crime, que está sendo acusado de ter cometido um crime, o seu maior inimigo é você mesmo, é sua palavra. Que você não saiba ponderar, você não sabe o que importa, o que não. Você é leigo, você não estuda o direito.
Ou seja, não diga nada. Nem a polícia, nem o Ministério Público, e muito menos em público. Sei que tem advogados que gostam de falar em público. Não faça isso. Não tenta se justificar em público. Não chame a imprensa para justificar o que você fez, porque suas palavras no interrogatório vão ser ouvidas pelo juiz e vão ter qualidade de prova. Um depoimento público que você fez. Então você pode ser condenado baseado nisso. Não diga nada até saber exatamente de que se trata, de que você está sendo suspeito, de que você está sendo acusado, quais as provas, os indícios, as informações que a polícia tem, até ter conversado sobre isso com seu advogado, até ter elaborado com seu advogado sua linha de defesa. Esse é o comportamento adequado em quase todos os casos. Deixa a polícia fazer o trabalho dela. Deixa o procurador fazer o trabalho dele. Não precisa ajudar. É a polícia que tem que investigar o caso, que tem que buscar as provas, os elementos do crime que possam constituir depois uma denúncia. Você pode admitir o que a polícia já sabe, você pode admitir o que é óbvio, ou após ter alinhado o seu comportamento com o seu advogado, você presta sua confissão. Pode ser adequado, indicado numa determinada situação, num determinado momento, de confessar uma parte ou de confessar completamente. Isso é num caso que você saiba que você vai ser condenado de qualquer jeito. Isso pode ser num caso que você saiba apreciar a pena que te espera. Isso pode ser num caso onde que a investigação se prolonga muito, porque você não vai dizer nada. Aí é adequado, ao invés de permanecer por muito tempo na detenção provisória, sobre essa nós falaremos no próximo vídeo, de começar a prestar umas informações seletivas à polícia e ao Ministério Público. Em certas constelações, principalmente em contextos complicados de direito penal econômico, por exemplo, assuntos de crime econômico, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro ou o sistema tributário, pode ser indicado a prestar um depoimento seletivo, esclarecer certos elementos dentro de um grande escuro e direcionar através disso a investigação da polícia e do Ministério Público. Chama-se isso os white spots. É a defesa dos white spots, ou seja, você dentro de um grande escuro leva certos white spots, você marca eles e conduz através dessa forma o Ministério Público. Isso principalmente em casos que você tiver preso na detenção provisória, de maneira para ajudar um pouco a acelerar a investigação. Pronto, isso foi uma breve
sobrevisão, um breve resumo dos seus direitos principais de defesa. Tem mais outros ainda. Esses são os direitos básicos, suas ferramentas principais que te ajudem numa situação dessa. E caso que você tiver dúvidas, perguntas, ou caso que você precisa de um advogado, me escreva um e-mail no endereço abaixo indicado. E agora cuide-se.